mais amados, vá chamando aí os amigos, vá chamando aí os familiares para se ajuntar conosco nesse tempo de clamor, nesse tempo de quebrantamento, nesse tempo de palavra de Deus sobre nossas vidas. Junte ou convide o máximo de pessoas que você possa conseguir, para todos nós estarmos nesse tempo que Deus mais uma vez tem nos proporcionado. Dando aí o seu alô, o seu amém, o seu glória a Deus. Vá se ajuntando aí a esse grande exército, nesse tempo que o Papai tem preparado para nós. Nós já estaremos meditando na palavra, aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Junte aí na sua casa, junte aí os seus, para todos nós estarmos na presença do Altíssimo, na comunhão. O Senhor é aquele que é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Ele visita a sua casa, Ele toca na sua família. Chame os amados, chame os familiares, chame os amigos, para todos nós nesse tempo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Vamos estar orando, apresentando esse momento ao Senhor, buscando nele o alimento, o refrigério, o fortalecimento para as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor nessa hora. Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus que pode todas as coisas, que nos sustenta, que nos dá da sua direção, que concede-nos o seu bálsamo precioso. Mais uma vez, segundo tuas misericórdias, estamos na tua presença e pedimos que o Senhor venha mais uma vez falar ao nosso coração nesse tempo que tu tens preparado para nós, um tempo de consolo, um tempo de esperança, um tempo de instrução, um tempo de admoestação, um tempo preparado pelo Senhor para as nossas vidas. Abençoe meu irmão e minha irmã, a cada lar, Senhor, que está nessa hora sintonizado, que está conosco. Pai, nós pedimos a bênção dos céus. Fale aos nossos corações, fale a cada um dos nossos familiares. Entregamos a Ti na certeza de que é a melhor escolha e a melhor decisão que nós possamos ter. Apresentamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Nós estaremos lendo apenas um versículo desta palavra maravilhosa. Compartilhe aí a palavra, sua Bíblia, seu celular, seu smartphone. Deixe separado nesse texto do primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Nós estaremos lendo apenas o versículo de número 30. Palavra do Senhor ao nosso coração. Diz assim, primeiro livro dos Reis, 18, versículo 30. E Elias disse a todo o povo:
cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Outras versões vai nos dizer: e Elias chamou todo o povo e disse: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Elias. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Amados de Deus, eu olho para essa palavra, eu posso ver o grande amor de Deus manifesto em favor de nossas vidas. Essa graça soberana do Senhor, Ele é tão justo, Ele é tão fiel, amados, nos seus desígnios, nas suas decisões, em tudo aquilo que Ele diz, em tudo aquilo que Ele faz. Segundo a palavra, não há sombra de variação no Senhor. Não existe a possibilidade do nosso Deus errar. O nosso Deus, Ele não muda. Ainda que a palavra afirme que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E quando nós começamos a perceber essa fidelidade, esse amor, essa justiça, cetro de equidade é o Senhor, julga todas as coisas através da sua própria justiça, com base na sua misericórdia, com base na sua graça, com base no seu amor que é revelado a nós. Quando nós percebemos ou começamos a nos atentar a isso, nós vamos dizer, conforme o salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo compreender. Essa paz que excede todo entendimento, esse amor insondável do Senhor. Você consegue perceber, amado irmão, o que o Senhor fez, o plano perfeito, a segunda chance, a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, esse favor imerecido, essa graça manifesta sobre nós. Então tudo nele é perfeito, tudo nele é santo, tudo nele é justo, tudo nele é amor, tudo nele é misericórdia. E quando nós olhamos para Deus, nós começamos a perceber isso. Daí, quando começamos a olhar para nós mesmos, nós vamos ver que diferença. Nós olhamos para a palavra e nós vamos ver que somos injustos, somos inconstantes, somos infiéis, somos falhos, somos devedores, porque começamos a perceber que o erro está em nós, que a falha está em nós, e não nesse Deus que é santo, não nesse Deus que é justo. Quando nós olhamos para Deus e percebemos o que Ele é, o que Ele representa, nós nos voltamos para nós mesmos e começamos a reconhecer que carecemos dEle, que nós precisamos dEle, que nós vivemos para Ele. E quando olhamos para a nossa insignificância, para a nossa limitação, para os nossos erros, para os nossos defeitos, em contraste a esse Deus que é santo, puro, perfeito, verdadeiro, nós começamos a perceber e encontrar algumas respostas. As respostas, queridos, de quando
estamos atravessando as tempestades, quando nós estamos vivendo as crises, começamos a entender as aflições que passamos, porque ao analisar isso, nós vamos começar por nós mesmos. Nós vamos ver que as respostas estão em nós, nas nossas atitudes, em nossas ações, em nossas decisões diante desse Deus. E aí as coisas começam a clarear em nossa mente. E isso vai explicar muita coisa. Como está a nossa vida? Como estão as nossas decisões? Como estão as nossas escolhas? Como está a nossa postura diante do Senhor? Como está o nosso altar diante de Deus? O altar, amados, era um lugar onde era depositado a oferta, o sacrifício. E ali era oferecido ao Deus Todo-Poderoso. Neste altar era tudo organizado, tudo pronto, tudo feito, com carinho, com dedicação, com zelo, com compromisso. Basta olhar o contexto do Antigo Testamento. Havia uma disposição de oferecer o melhor ao Senhor. Se o sacrifício tinha que ser o melhor, o altar deveria também estar nas suas melhores condições. Haviam pessoas encarregadas de organizar, de limpar, de ter um cuidado de que aquilo não era feito para homens, mas era apresentado diante do Senhor, o nosso Deus. Porém, quando o altar está sujo, quando o altar ele não está organizado, e quando o altar ele se encontra derrubado, olhamos para a palavra. Todas as vezes que era feito de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, havia um resultado para toda a nação. O culto era coletivo, era organizado, da maneira como todos eles se empenhavam, cada um dentro da sua atribuição, para juntos poderem fazer o melhor ao Senhor, o nosso Deus. Assim havia paz, prosperidade, bênção, chuva. Havia da graça de Deus sendo revelada. E do outro lado, da outra forma, quando o altar estava derrubado, quando era feito de qualquer jeito, de qualquer forma, quando ele estava sujo, não havia respostas da parte de Deus. Não havia chuva, não havia bênção do Senhor, não havia colheita, não havia orvalho, não havia sustento. Os céus permaneciam fechados, porque as coisas de Deus estavam sendo feitas de qualquer forma e de qualquer maneira. E assim, queridos, da mesma maneira como acontecia no altar físico em Israel, e que Deus olhava e sondava para que pudesse ser feito com toda dedicação, esmero, zelo, compromisso, amor para com Ele. Hoje, nós somos o altar de Deus. Quando o altar ele está pronto, ele está preparado, quando há compromisso, quando há disposição,
nós contamos verdadeiramente com a bênção de Deus. Quando o altar, por sua vez, ele se encontra destruído, ele se encontra desorganizado, quando não há arrependimento, quando não há oração, quando não há humilhação diante de Deus, nós não temos respostas, não há cura, não há provisão, não há colheita, não há chuva de Deus para as nossas vidas. Agora imaginem, amados, assim como Israel, não era apenas um altar destruído, eram vários e vários altares que foram derrubados. Tiraram Deus de cena e colocaram então agora outros deuses com letra minúscula, e estavam esperando dessas imagens, desses ídolos, uma resposta da parte de Deus. Não havia, queridos, a resposta da parte do Pai. E hoje há vários altares que se encontram quebrados, se encontram derrubados, se encontram destruídos. E isso é um reflexo no todo, na coletividade. Quando nós percebemos nossa nação, quando nós nos atentamos a tudo que está acontecendo, nós começamos a querer entender por que dessas tempestades, por que desses problemas. E à medida em que vamos ouvindo a direção de Deus, o discernimento de Deus, a voz de Deus, e nos atentando com o nosso altar, com a nossa vida, nós vamos percebendo e nós vamos vendo que é através da humilhação, do arrependimento, é através da busca de Deus que nós vamos ver novamente os céus abertos, ou as respostas da parte do Senhor. E eu quero meditar com você a respeito desse tema, restaurando o altar. Restaurando o altar de Deus. Israel fora chamada por Deus, perceberam o cuidado do Senhor, viram a manifestação da glória de Deus, testemunharam milagres, eram propriedades do Deus vivo, se colocaram verdadeiramente diante do Senhor, sempre dependeram de Deus, dos cuidados do Senhor e de tudo aquilo que Ele estava a manifestar e a providenciar. Um povo totalmente consagrado a Deus, um povo que sabia que o altar tinha que estar organizado, um povo que viu Deus responder e aceitar os sacrifícios e as ofertas que eram colocados em adoração a Ele. Viveram o auge da comunhão. O altar estava erguido, o altar estava inteiro. E quando nós olhamos para a nova aliança, nós vamos ver também, queridos, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós somos uma geração eleita, que fomos separados pelo Senhor, consagrados a Ele. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o desejado das nações. Ele é o amado de nossa alma. E nós cuidamos do nosso altar para que tudo esteja pronto para Ele. Tudo esteja sendo entregue a Ele em adoração verdadeira, em humilhação, em arrependimento diante do Senhor. Quando olhamos para a palavra, nós vamos ver Israel se perdendo no decorrer do tempo. O que antes era glória,
agora estavam distantes, frieza espiritual. Não havia mais o compromisso. Uma sequência de reis fez a comunhão entre Deus e o seu povo escolhido se perder. Indiferença, desprezo, idolatria, falta de compromisso, falta de reverência. O altar que antes estava sendo erguido para a glória de Deus recebia os sacrifícios, as ofertas de louvor. Agora se tornou um altar abandonado, um altar que estava sujo, um altar derrubado. Somente restaram lembranças de quando Deus abençoava, de quando Deus recebia, por conta dessa intimidade. Agora estava tudo no chão. Agora estava tudo caído, tudo quebrado. E por sua vez, a nação estava padecendo. Israel estava sofrendo, distante de Deus. Eu comecei a perceber em nossos dias. Nossa nação, queridos, está sofrendo. Há uma preocupação, há uma tristeza abatendo sobre muitos. E se nós começarmos a observar, não está em Deus a razão de tudo isso. Está em nossas próprias atitudes, em nossas próprias ações. Pessoas que não querem compromisso com Ele. Pessoas que vivem uma vida de religiosidade, uma vida de aparências. O pecado, a iniquidade está crescendo todos os dias. Leis, ideologias, confrontação contra a palavra de Deus, corrupções, blasfêmias, tudo que há de podre, tudo que há de ruim. E agora a nossa nação, ela está sofrendo, ela está padecendo. Enquanto não olharmos para nós, em nossa limitação, e recorrermos a esse Deus em humilhação, em quebrantamento, em arrependimento, para se cumprir a palavra de Deus, para que Ele venha sarar a nossa terra, para que Ele venha nos visitar. Não é algo de Satanás. Ele não tem poder para isso. Mas eu vejo a medida em que há uma afronta às coisas de Deus, à medida em que há leis, ideologias, à medida em que a família, a instituição estabelecida por Ele, está sendo alvejada. Nossa nação, ela vai padecendo todos os dias. E o próprio Deus, Ele nos dá uma solução em casos como este. Quando os céus cerrarem sobre vocês e não houver mais chuva, e eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e enviar a peste ao meu povo, segundo o livro de Crônicas, no capítulo de número 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Percebam, amados irmãos, há altares que se encontram derrubados porque se esqueceram do que Deus é capaz de fazer. E enquanto não estivermos dispostos a nos arrependermos e nos humilharmos e buscarmos a face desse Deus para ver a nossa nação sarada, a nossa nação repleta da bênção de Deus, nada vai acontecer. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor. É tempo de nos voltarmos em arrependimento diante do Senhor, o nosso Deus. É tempo de verificarmos o nosso altar e perceber o que está acontecendo. Observarmos a nós mesmos, porque conforme eu disse no início, as respostas das tempestades, das crises, das aflições, dos problemas estão em nós mesmos, porque esse Deus, Ele é muito justo, Ele é muito santo, Ele é muito verdadeiro e Ele é muito misericordioso, porque Ele sabe que nós somos fracos, frágeis, independentes dEle, e em um momento isso poderia acontecer, e quando nós nos voltarmos a Ele na sinceridade do nosso coração, quando nós, segundo a Sua palavra, nos humilharmos, nos convertermos, mudarmos a nossa direção de vida, o Senhor virá, o Senhor perdoará os nossos pecados, o Senhor irá sarar a nossa terra. Meu amado irmão, é tempo de constatarmos os nossos altares, percebermos como está o nosso zelo e nosso compromisso, como está a nossa disposição para Ele. Um conjunto de altares derrubados fazem um povo, fazem uma nação padecer, queridos. Quando há uma soma de altares que não tem mais compromissos com Deus, que não mais observam as leis e os seus mandamentos, a sua direção, a sua graça e sabedoria, isso vai ter um reflexo em todos que estão habitando em um mesmo contexto, em um mesmo pedaço de terra. Hoje estamos esperançosos de uma resposta de Deus. Hoje mesmo, toda a nação se mobilizou para um tempo de oração, para um tempo de jejum. Mas se o motivo não for o nosso quebrantamento, a nossa humilhação, se o motivo não for o nosso quebrantamento, a nossa disposição se converter dos nossos maus caminhos, nós não teremos respostas, os céus continuarão fechados. Mas à medida em que clamarmos a esse Deus, em que nos prostrarmos diante dEle, Ele mesmo afirma na sua palavra que Ele vai vir sarar a terra, que Ele vai vir visitar o seu povo, porque então ouvirei dos céus, é a palavra de Deus ao nosso coração. E o texto que lemos, no versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis, vai dizer que existiu um homem que queria a terra sarada, que queria algo novo acontecendo, que queria a restituição da parte de Deus, que queria que as coisas voltassem a acontecer quando os altares estavam prontos diante de Deus, estavam limpos, estavam consagrados. Através de um homem houve resposta de Deus, mas um homem que sabia que era necessário se prostrar verdadeiramente diante de Deus, porque haviam altares que estavam no chão.
E enquanto os altares estivessem no chão, derrubados, sujos, era um sinal de que os céus estariam ainda cerrados diante deles, de que não haveria colheitas, não haveria chuva, não haveria resposta de Deus. Elias convoca a nação que estava longe, que estavam oferecendo sacrifícios em outros altares, que não era o altar do Deus Santo e verdadeiro. Elias chama o povo a um desafio, e é o versículo 30 do texto que lemos: chegai-vos a mim. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel se achegou diante de Elias para ouvir, e não somente para ouvir, mas para ver a situação do altar, que antes era um lugar de bênção de Deus, de resposta de Deus, de sacrifício diante do Senhor. Agora restava um altar sujo, um altar quebrado, um altar caído. Sabe o que nós podemos aprender? Só haverá restauração se nós nos unirmos como igreja do Senhor. Elias chamou o povo para que pudesse ver a condição do altar e rapidamente associar a condição do altar à condição da nação. Era claro, amados, altar limpo e preparado, a nação próspera e abençoada. Altar sujo, quebrado e no chão. Não havia chuva, não havia colheita, não havia resposta. O povo se uniu para poder ver a situação que estava acontecendo. Nós temos que nos unir, nós temos que nos ajuntar no mesmo propósito. Israel percebeu que a escassez, a falta de chuva, a seca, a falta de colheita, a terra ferida, era por conta daquele altar caído e derrubado no chão. A bênção de Deus está ligada à condição do nosso altar. O favor do Senhor está diretamente relacionado à nossa condição e o nosso altar, como está sendo apresentado diante do Senhor. Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber essa condição? Esperamos um novo tempo na nação. Queremos uma resposta de Deus para aquilo que temos vivido e atravessado nesses dias. Mas tudo vai passar no momento em que nós nos reunirmos verdadeiramente e que nós possamos ver a condição do nosso altar, para não somente ficarmos vendo e lamentando o dia em que foi bênção esse altar, mas que possamos tomar uma atitude e reconstruir aquilo que está no chão, aquilo que está em ruínas. Profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo de número 1, sabia que altares caídos seria reflexo em toda a nação. Sabia que altares com falta de zelo e compromisso, cheios de sujeira e de pecado, iria refletir diretamente na condição espiritual da nação. E ele chama o povo ao arrependimento. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele é quem faz tudo isso. É o Senhor quem nos despedaçou, mas é Ele
mesmo quem vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele mesmo vai ligar as nossas feridas. Meu querido irmão, não tem Satanás coisa alguma. Ele não tem essa condição, ele não tem esse poder, ele não tem essa capacidade. Não se trata de principados e potestades, mas se trata da nossa condição de altar diante de Deus. Se trata da nossa condição diante do Senhor. Enquanto não repararmos o nosso altar, nós não vamos ver a chuva de Deus. Enquanto nós não repararmos o nosso altar, nós não vamos ter respostas da parte do Senhor. Enquanto nós não repararmos o nosso altar, nós não vamos ver a providência de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 31. Elias então começa a juntar as pedras de que eram feitos os altares. As pedras que agora estavam espalhadas, algumas destruídas, muitas delas sujas. Elias toma essa atitude porque queria ver a nação sarada. E ele sabia que a nação só seria sarada quando o altar fosse restaurado diante de Deus. Ajuntou Elias as pedras e estabeleceu um altar diante do Senhor. É tempo de nós juntarmos as pedras dos nossos altares. É tempo de nós ajuntarmos aquilo que está espalhado. Ele chama os seus irmãos à comunhão, ele chama os seus irmãos para poder constatar e ver com os seus próprios olhos. É isso que temos que fazer, nos ajuntar. Ajuntar as pedras que somos nós. Diz a Bíblia que nós somos pedras vivas diante de Deus. E se cada um de nós nos juntarmos, nós vamos formar um altar verdadeiro diante do Senhor. E vamos ver as respostas dele sobre nossas vidas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então, só depois dos altares reconstruídos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os vossos pecados, diz o Senhor. Junte as pedras do seu altar. Você quer um novo tempo? Você quer viver uma nova história? Você quer que os céus se abram sobre o Brasil? Nós temos que juntar o altar que está caído e quebrado. Nós temos que tirar toda a sujeira. Nós temos que nos despir do nosso pecado, para então nos quebrantarmos e nos humilharmos. A condição de Deus para nós é nos humilhar diante dele, para que aí sim nós possamos ver o agir do Senhor sobre nossas vidas. Elias estabelece o altar. Há um desafio contra os profetas de Baal, você conhece a história. Mas o versículo 37 do capítulo 18 vai dizer que chegou a hora de Elias. O mesmo Elias que convocou a reunião, o mesmo Elias que fez o desafio, o mesmo Elias que chamou os seus irmãos para constatarem como estava o altar. É o mesmo homem, é o mesmo Elias que faz a oração diante de Deus. Senhor, responde-me, para que este povo saiba que o Senhor é Deus, e que o Senhor fizeste voltar o seu coração para o Senhor.
Senhor, responde-me à medida em que eu estou clamando a Ti. E Deus respondeu com fogo, porque agora o altar estava novamente erguido diante da majestade santa do nosso Deus poderoso. Só haverá as respostas com altares consagrados diante de Deus. Só haverá mover de Deus. Só haverá fogo da parte do Senhor se os nossos altares estiverem prontos e preparados na presença de Jesus. O que Israel mais precisava era chuva, era água. 3 anos sem chover, dificuldades por todos os lados, não havia colheita, não havia plantio, não havia sustento para as famílias, porque a resposta estava nos altares caídos. Muitas das vezes nós estamos buscando as respostas em tantos outros lugares. Nós queremos entender o porquê das tempestades. Nós queremos buscar respostas e queremos entender o porquê das pestes que estão assolando nossa nação. Mas as respostas estão nos altares que estão derrubados, nos altares que estão caídos, altares que se encontram sujos, despreparados diante de Deus. Só haverá resposta com altares erguidos novamente diante do Senhor. Deus respondeu com fogo, consumiu o sacrifício, consumiu aquilo que foi apresentado a Deus como sacrifício de louvor e de adoração. Agora Deus estava aceitando novamente o sacrifício e adoração, porque o altar estava totalmente preparado diante dele. Tanto é que quando acaba tudo aquilo, Elias desce do Monte Carmelo, se encontra com o rei Acabe e diz a ele no versículo de número 41: vamos voltar, porque eu estou ouvindo um ruído de abundante chuva que Deus está pronto para poder derramar sobre nossa terra sedenta. Um povo que precisava da chuva precisou consertar o altar para receber torrentes de águas da parte de Deus. Quer compreender a sua situação? Comece primeiro pelo seu altar. É a situação do seu altar quem vai dizer a situação da sua vida. É a situação de vários altares juntos é que vai ter a resposta de como se encontra a nossa nação. Quando nós repararmos o nosso altar, nós vamos perceber e vamos ver a resposta de Deus para as nossas vidas. A resposta de Israel era chuva, e Deus enviou a sua resposta para essa nação. Elias sobe ao monte novamente. O altar já estava reparado, o altar já estava limpo, o altar já estava consagrado. E ele vai até a presença do Senhor, clamando para que a resposta de Deus pudesse vir. Ele mesmo profetizou o som de abundante chuva,
e foi clamar a Deus para que essa palavra pudesse se cumprir. 6 vezes ora ao Senhor. 6 vezes em insistência diante de Deus para ter a resposta que ele tanto precisava. E o retorno era somente palavras negativas, somente palavras contrárias. Ele manda que o seu servo Geazi pudesse ir até um determinado lugar daquele monte, pudesse olhar para os céus e ver se tinha uma resposta de Deus. Por 6 vezes Geazi retorna a ele dizendo: olha, Elias, não está acontecendo nada, nós não temos respostas, está sendo inútil o seu clamor, está sendo inútil a sua petição, vamos descer daqui. Mas o homem de Deus, que sabia que à medida em que restaurasse o altar, haveria providência e resposta de Deus, continuou firme no seu propósito. Até que na 7ª vez que ele pede para que o seu servo pudesse ir, a resposta agora é diferente. No clamor, na intercessão, na humilhação, no quebrantamento diante de Deus. Eu vejo, Elias, algo insignificante. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse a ele: este é o sinal que eu precisava. É o sinal do que Deus vai fazer em nossa nação. Nós vamos nos unir em oração. Nós vamos reparar o nosso altar. Nós vamos juntar as pedras que se espalharam devido à nossa negligência, devido ao nosso pecado. Nós vamos restaurar o altar de Deus. E nós vamos clamar e o Senhor vai nos responder. Quando nós nos juntarmos em unidade, em comunhão, para uma mesma petição, e pedimos perdão ao Senhor pelos pecados dessa nação, por tudo aquilo que está o afrontando e afrontando a sua palavra, nós teremos respostas da parte do Senhor e daquilo que temos clamado diante da sua presença. É hora de nos unirmos, é hora de nos quebrantarmos, de nos humilharmos diante de Deus. É hora de buscarmos a presença santa do Senhor, para que as respostas venham. Para Israel era chuva, para o Brasil nós estamos clamando que o Senhor venha sarar a nossa terra, tirar essa peste do nosso meio. Eu convido você a estar orando nessa hora, assim como Elias disse ao povo de Israel que estava distante: chegai-vos a mim, venham até aqui e percebam como está a nossa situação, como está o nosso altar. Há um chamado de Deus na sua vida. Vamos nos achegar, vamos estar juntos, vamos ver a nossa condição, vamos ver como está o nosso altar, vamos ver quais pedras estão faltando, vamos ajuntar as nossas pedras e vamos erguer um altar em adoração ao Senhor, para que as respostas venham à medida em que estamos clamando a Ele. Abrace aquele que está ao seu lado aí, a sua família, os seus amigos, e nós vamos orar nessa hora no nome de Jesus, para que o Senhor nos responda à medida em que estamos clamando a Ele, à medida em que os nossos altares estão reparados, e nos prostramos, nos humilhando e nos arrependendo no pó e na cinza diante desse Deus. Feche seus olhos. Deus santo e verdadeiro, Deus justo e poderoso, Deus que é imutável, Deus que é fiel,
Deus que é verdadeiro, Deus que é misericordioso, Deus que é amor. No Senhor não há sombra de variação, no Senhor não há mudança, o Senhor permanece o mesmo. Nós é que mudamos, Senhor, nós é que somos negligentes, nós é que somos omissos. Pai, nós estamos ajuntando as nossas pedras que estavam distantes. Nessa hora nós estamos organizando o nosso altar, meu Deus, para que o Senhor veja a nossa condição. Nós estamos assumindo o nosso zelo, o nosso compromisso diante de Ti, meu Deus. Responde-nos à medida em que estamos clamando e buscando a Tua poderosa presença. Responda, Senhor, como aconteceu com Elias. Responda com fogo, num sinal de que o Senhor está aceitando o nosso altar, de que o nosso altar está pronto diante de Ti. Para que assim nós possamos orar para que o Senhor visite nossa nação, para que o Senhor abra os céus diante de nós, fazermos conforme o profeta Oséias. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele mesmo quem nos despedaçou, e é o mesmo quem vai nos ajuntar e nos sarar, é o mesmo que fez a ferida, é o mesmo que vai sarar as nossas feridas. Nós clamamos ao Senhor que nos ouve. Vem, Senhor, sobre as nações que estão padecendo. Pai, assim como o Senhor enviou Elias, o Senhor está levantando uma geração que vai levantar altares na sua presença, uma geração comprometida, zelosa, uma geração, ó Deus, que está disposta verdadeiramente a pagar o preço e a se humilhar diante do Senhor, pedindo ao Senhor que venha perdoar o pecado da nação, pedindo ao Senhor que venha ter misericórdia de nossa nação. Senhor, responde-nos à medida em que estamos clamando diante da Sua poderosa presença. E assim como Elias, meu Deus, pela fé, nós já estamos ouvindo, Senhor, um ruído de abundante chuva, daquilo que o Senhor tem preparado a derramar em nossa nação. Sara, meu Deus, o Brasil, sara, Senhor, a nossa nação. Nós entregamos em Tuas mãos, na certeza de que nós estamos juntos no mesmo propósito, de que nós estamos ajuntando as pedras do nosso altar para novamente oferecer ali um sacrifício de louvor diante da Tua presença. Oramos na certeza de que nos ouve e na certeza da Tua resposta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar na sua vida, derramar sobre o seu coração. Junte, queridos, as pedras que estão espalhadas. Forme um altar em honra ao Senhor, o nosso Deus. E quando vários altares forem erguidos, Deus responderá e vai sarar as nossas dores, vai sarar a nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga suas mãos e recebam a bênção do Senhor. Que o amor eterno do nosso Salvador Jesus Cristo, as sondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, permaneçam sobre cada um de nós, sobre cada lar nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. Entregamos em Tuas mãos, na certeza que nos ouve, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Terça-feira, às 20 horas, se o Senhor não vier resgatar a sua igreja, nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.